Queridos, eu tenho compartilhado uma palavra esse mês. Esse mês já está ministrando. Melhora só um pouquinho meu retorno. Esse mês eu já estou com pouca voz, pregando, usando a voz a semana toda. Hoje também ministrando a palavra. Então você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os irmãos que já estão durante as semanas aqui já estão entendendo um pouco do que está sendo ministrado aqui. Nós estamos ministrando aqui uma série de mensagens, e o tema dessa série de mensagens que nós estamos ministrando é: o que fazer quando tudo vai de mal a pior? Essa é uma indagação que muitos fazem durante um tempo de luta, de caos e de desafio. A gente não deseja o mal a ninguém, a gente não deseja o pior a ninguém, mas a verdade é que a vida real, há fases difíceis, sim ou não? Há momentos desafiadores. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo para tudo, inclusive há tempo de chorar, há tempo difícil, e existe o tempo que parece que você olha para um lado e fala assim: o que eu fiz? Parece que eu taquei pedra na cruz. Pastor, quanto mais eu oro, mais o caos se instala. Parece que juntou tudo de uma vez só, e uma guerra tão grande. Então, se você não estiver passando por uma fase assim, essa série de mensagens que nós estamos ministrando aqui vai te ajudar quando esse dia chegar, porque acontece, isso faz parte, não porque Deus quer te punir, não porque Deus quer te humilhar, não, é porque essa é a vida real, e Deus vai usar isso para te moldar, para te amadurecer, para você ter experiências ainda mais com o Senhor. E nós falamos sobre os diversos pontos aqui, nós falamos na semana passada, na semana retrasada, sobre diversos pontos, sobre gratidão, interessante sobre gratidão. Eu estava falando aqui na semana passada, eu lembro que eu estava em São Paulo, eu estava perdido no trânsito em São Paulo, há muitos anos atrás, e naquela época não tinha GPS, não tinha essas coisas, a época era aqueles aparelhos antigão de GPS, era difícil ter aquilo, né? Então, quando você se perdia, você pedia informação, ou num posto de gasolina, ou num ponto de táxi. Era assim? Quem é dessa época aí? Hoje não, você bota no Google Maps, no Waze não dá para confiar muito não, pior que você para em cada lugar. Mas, como é que você fazia antigamente? Você parava num posto de gasolina, pedia informação, parava em 10 postos, parava num ponto de táxi e pedia informação. Interessante que um dos pontos de táxi que eu parei em São Paulo, perdido, o cara falou para mim assim: faz o seguinte, eu vou sair daqui do ponto de táxi, vou até o lugar e você vem atrás de mim. Esse negócio é estranho. O cara vai sair da vaga dele de táxi sem me conhecer, vai gastar gasolina, vai perder a vaga dele para ajudar uma pessoa que ele não conhece. Isso é o natural da gente pensar, sim ou não, gente? Aí eu levei um susto na hora, mas eu sou crente, né? A gente vive pela fé, né? Aí eu falei assim: então vai que eu vou. Tudo bem, eu fui atrás. E ele vira para lá, e ele vira para cá, e ele entra numa rua, e ele entra na outra rua, e ele entra, vai. E eu fiquei assustado com aquilo. Será que esse cara está me levando para o lugar certo? Porque negócio de carioca com São Paulo aí, não sei se tem algum paulista aí. Eu amo a sua vida, tá? Eu amo a vida. Eu não sei se isso tem uma rixa, né? Mas naquela época tinha isso. Aí interessante, ele foi me levando. Quando ele chegou a um determinado local, ele falou assim: ó, você acabou de chegar aonde você precisava chegar. Aí eu peguei o papel que estava anotado, olhei para o lado e de fato era o lugar aonde eu precisava chegar. E aí eu comecei a fazer a conta. Ele perdeu a vaga do carro no ponto de táxi, ele perdeu o dinheiro de ganhar com alguém e perdeu gasolina. Eu falei assim: meu amigo, quanto foi? Eu quero te pagar. Meu Deus, eu fiquei constrangido pela sua ajuda. Ele: não precisa me pagar nada, eu fiz isso porque eu quis. Eu falei assim: rapaz, eu estou constrangido. Ele: não precisa, porque quando você chegou no ponto de táxi,
eu vi a placa do seu carro. E a placa do seu carro é de uma cidade lá no estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei perdido nessa mesma cidade. E alguém parou tudo para me levar aonde eu precisava chegar. E quando eu olhei para você, eu falei assim, chegou a hora de eu retribuir o bem que me fizeram. Então entenda que, da mesma forma que o mal propaga, a bondade também propaga. Uma coisa é você passar pelo dia mal, outra coisa é você se tornar mal. Você não pode se tornar aquilo que te feriu. Você não pode se tornar a ferida que te aconteceu. Você não pode se tornar o trauma que você passou. Às vezes você passa por uma fase difícil, dolorosa. Você passa por um momento, e aí eu converso com pessoas que me contam uma dor, e eu pergunto assim, isso aconteceu o quê? Semana passada, mês passado? Aí a pessoa, não pastor, já tem 20 anos isso. E aí a pessoa passa a viver de acordo com aquela dor. Ela passa a contar, pastor, você não sabe o que eu já passei na vida. Aí conta aquela mesma história. Pastor, você não sabe o que eu já vivi. Aí começa a contar aquela mesma história. Eu falei assim, eu sei meu filho que você já viveu. Eu quero saber se você está disposto a viver o que Deus quer que você viva. Eu quero saber se você está disposto a viver a história que Deus quer escrever na sua vida a partir de agora. Tem alguém comigo? Diga amém. Você pode passar pelo dia mal, mas você não precisa se tornar o dia mal. Você pode passar pelo caos, você pode passar pela dor, mas você não precisa ser a própria dor. Você pode ser ferido, mas você não precisa se tornar a ferida. O que te aconteceu não te define. Porque se eu acreditar que o que aconteceu me define, eu não posso crer mais no poder da cruz. O poder da cruz limpa, o poder da cruz quebra, o poder da cruz escreve uma nova história, o poder da cruz escreve um novo destino na sua vida. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, no versículo 14, diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros, ou na multidão de conselhos, há segurança, ou há sabedoria, dependendo da tradução. Ou seja, se tem um dos pontos que nós precisamos aprender em lidar com o dia a dia, sobretudo o que fazer quando tudo vai de mal a pior, é pedir ajuda a amigos verdadeiros. Preste bem atenção. Buscar ajuda não é fraqueza. Buscar ajuda é sabedoria, é coragem para recomeçar. Você conhece pessoas que falam assim, pastor, conta comigo para o que o senhor precisar, para ajudar qualquer pessoa. Mas quando chega na vez dele, ou na vez dela, fala assim, aí eu tenho tanta vergonha de pedir para mim, mas para os outros. Eu peço para qualquer pessoa, mas eu já não sei pedir para mim. Você já parou para pensar que Deus está querendo quebrar o teu orgulho? Eita Jesus, posso continuar? Você já reparou que Deus às vezes aperta para você quebrar esse orgulho, quebrar essa arrogância, porque você está sempre pronto para ajudar os outros, mas quando chega na tua vez você tem vergonha? Você já parou para pensar que ajudar os outros te coloca numa posição superior? Mas na hora de pedir ajuda você se sente inferior? Por que você se sente inferior se todos nós somos iguais? Buscar ajuda não é fraqueza, é coragem para seguir novamente. Buscar ajuda com pessoas corretas, honestas, éticas, que têm princípios e valores que respeitam a sua fé. Preste bem atenção aqui. Quem que eu vou pedir ajuda? A quem é amigo de Deus. Há pessoas, nem todos os seus amigos têm que estar no mesmo nível de intimidade. Tem amigo que você recebe na sala da sua casa.
Tem amigos que você recebe para tomar um café em outro lugar. Agora, tem amigo que abre a porta da tua geladeira. Por que isso? Por que tem essa diferença? Porque cada um tem um nível de intimidade. Você vai abrir a tua vida para qualquer um? Você vai abrir, minha irmã, a tua vida para uma pessoa que não tem intimidade com Deus e não tem sabedoria da palavra para te aconselhar? Meu irmão, você vai se aconselhar com um amigo seu que não tem intimidade com Deus, que não vai na igreja, que não busca Deus? O que essa pessoa pode te ajudar? Diga comigo: pedir ajuda, buscar ajuda não é fraqueza, é coragem para recomeçar. Qual o problema? O orgulho nos impede. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Tem pessoa que prefere se arrebentar do que pedir ajuda, porque o que vão pensar de mim? Vai todo mundo comentar. Que todo mundo vai comentar, meu irmão? Que grau de importância é essa que você está se colocando? Que soberba, que orgulho é esse? Buscar ajuda é reconhecer limites e não fraqueza. Vou repetir: buscar ajuda é reconhecer que nós somos limitados e não fracos. Fraqueza é se esconder. Fraqueza é fingir que está tudo bem, mas está tudo mal. Fraqueza é passar uma imagem daquilo que você não é. É se isolar. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Fraqueza é endurecer o coração. Fraqueza é negar as coisas. Agora, pedir ajuda é uma pessoa corajosa e forte. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho. É coragem para pedir socorro. Agora, cuidado para quem você vai pedir socorro. Tem muito inimigo fingindo de amigo. Só que nós temos dois problemas aqui. Primeiro, você tem muitas pessoas que se abrem para qualquer um, e tem outro grupo de pessoas que não sabe discernir quem é o inimigo disfarçado de amigo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Pode ser seu amigo há 30 anos, mas se não tiver vida com Deus, não tiver honestidade, não tiver ética, não tiver princípios e valores, não serve para te aconselhar. Qual é o critério que você usa para pedir conselhos? Por que você tem tanto medo de pedir ajudas a pessoas que podem te ajudar? Você lembra de Moisés? Moisés pediu conselho ao seu sogro Jetro. Ele pediu que outras pessoas pudessem ajudar ele na caminhada, porque liderança saudável é compartilhada. Olha, se Moisés precisou compartilhar com outros líderes, se Moisés precisou compartilhar a sua preocupação com Jetro e pediu conselho a Jetro, e olha que Moisés conversava com Deus face a face, e eu e você não queremos pedir nem nada a ninguém, a oração de ninguém. Elias se escondeu na caverna. Após uma grande vitória, ele entrou no esgotamento emocional. Ele chegou a desejar a morte. Por quê? Porque um homem pode ser espiritual, mas um homem espiritual, uma mulher espiritual também cansa. Quem está comigo, diga amém. Davi pediu ajuda a Jonatas. Davi tinha medo, porque ele sofreu perseguição, solidão. E você vê vários salmos de Davi pedindo socorro. A vulnerabilidade de Davi diante de Deus gerou restauração no coração de Davi. Jeremias, tem o livro de lamentações de Jeremias. Quantas expressões de Jeremias de angústia, de solidão, de desânimo.
Sabe por quê? Porque o chamado, a unção não elimina o desgaste emocional. A unção de Deus, o seu chamado não elimina o sofrimento emocional. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. A fé não exclui sofrimento psicológico. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que ele tinha um espinho na carne e ele pediu livramento. Quantas cartas o apóstolo, ele pede orações para ele, e ele estava em prisões. Isso demonstra a dependência de Deus e força espiritual. Martim Lutero, se você ler a história, vai descobrir que Martim Lutero tinha várias crises de ansiedade, de depressão, e ele buscava apoio na oração, na palavra e de amigos próximos, porque a fé não exclui sofrimento. Estou falando de Lutero. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, sacudiu a Inglaterra e a Europa com o seu chamado. Ele lutou severamente contra a depressão e ele não escondeu isso dos líderes que ajudavam. Por quê? Porque grandes unções não anulam a fragilidade humana. Você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não anula. E qual é o problema? Aí eu estou falando de vários homens de Deus, e você se sente superior. Eu vou me sentir superior a esses gigantes da fé? Não. John Wesley, pai do movimento metodista, em várias cartas do diário dele, ele fala que talvez ele estava num quadro de depressão, porque ele chegava a falar que a sua tristeza era profunda. Porque uma grande unção não anula as adversidades da vida. Todo um grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus tem uma história de sacrifício, de dor e de desafio. Por isso, meu irmão, a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola insurge contra a verdadeira. Não ande sozinho, tenha intercessores, tenha amigos de fé, tenha homens e mulheres de oração que caminham ao seu lado. E eu quero profetizar aqui nesta noite: não deixa o orgulho te dominar, não deixa a solidão te dominar, não deixa a soberba te dominar. Se você procurou pessoas erradas para se aconselhar, se arrependa e faça o caminho de volta diante da presença do Senhor. Eu profetizo que Deus está dando uma nova oportunidade para entrar pelo caminho da mudança. Sabe por quê, irmãos? Deus não exige de nós autossuficiência. Deus não quer que a gente seja autossuficiente. Deus quer que a gente seja dependente dEle. Pedir ajuda não diminui a sua fé. Pedir ajuda não anula o teu chamado. Pedir ajuda não enfraquece a sua liderança. Pelo contrário, pedir ajuda protege. Preserva o chamado, preserva a sua alma, preserva as suas emoções. Coisa triste você não poder olhar para o lado e não ter com quem contar. Não tem com quem pedir oração. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De se sentir menor? Volto a repetir, não é falar com qualquer pessoa, mas é entender que Deus vai te curar de maneira visível. Deus vai te curar você vendo, e Deus vai tratar de você nos bastidores. Deus pode cuidar de você através de uma terapia. Deus pode cuidar de você, curar de você através de bons amigos. Deus pode cuidar de você através de conselheiros. Deus pode curar de você através da igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai a carga uns dos outros. Ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém faz sucesso sozinho. Eu já falei desse louvor aqui. Lembra daquele louvor bem antigo que falava assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Esse louvor está dizendo o seguinte: olha, está todo mundo no mesmo barco, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Vocês não cantam mais esse louvor na igreja, não? Que esse é antigo, hein? Vocês são velhos, hein, gente? Esse louvor é bem antigo, né? Mas o que nós estamos aprendendo aqui? Que ninguém é superior a ninguém.
todo mundo no mesmo barco. Eu estou falando aqui de vários homens de Deus que pediram ajuda. Pedir ajuda é um ato de inteligência emocional. Você já reparou que as pessoas só pedem ajuda depois que estoura tudo? Orgulho. Em grande parte é orgulho. Ah, pastor, já tentei de tudo, mas não tinha como. Eu preciso de ajuda agora. Agora, qual é a dificuldade de pedir ajuda? A humildade abre porta, mas a soberba e o orgulho fecha portas. A cura começa quando você vence esse silêncio orgulhoso de achar que você quer passar uma imagem de super-homem. Eu lembro que eu estava numa roda de líderes, muito engraçado isso, eu não me esqueço até hoje, e todo mundo contando vantagem, mas eu fiz de propósito. Todo mundo falando, estou assim, estou bombando, estou não sei o quê. Só líder grande, né? Aí eu cheguei e falei assim, cara, que tremendo, queria pedir oração a vocês. Preciso de ajuda de vocês. Preciso da cobertura de vocês. Aí todo mundo desmontou. Aí quero aproveitar também, eu quero contar algo para vocês orar por mim também. Percebe? Todo mundo começou a desmontar e todo mundo começou a pedir oração. Começou a abrir as suas vulnerabilidades, suas fragilidades humanas. O Evangelho não pode tirar de nós a nossa humanidade e fazer da gente um super-homem, uma mulher maravilhosa. Aqui é o Evangelho da vida real. Que Evangelho é esse? Um Evangelho que você não consegue entender, que é preciso diminuir para que ele cresça. O Evangelho que a gente precisa, você já reparou que talvez Deus permite certas coisas para quebrar o nosso orgulho? Você já parou para pensar que às vezes Deus permite certas coisas para a gente aprender a ser mais humilde? Alguém disse que humildade, soberba, é igual mau hálito. Quem tem, acha que não tem. Arrogância. Agora a pessoa, aí é um exercício de humildade. Agora entenda que quando tudo vai de mal ao pior, eu preciso pedir ajuda, e isso não é fraqueza, isso é coragem para recomeçar. Agora eu preciso entender de viver o tempo da espera. Quer arrebentar com o ansioso, é falar para ele que ele tem que esperar. Quer acabar com a pessoa ansiosa, é Deus falar assim, espera. Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas tem gente que quer ficar no Salmo 70, apressa-te, Senhor. Salmo de número 46, versículo 10, diz o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora, tem bênção, tem situações que só vão acontecer a hora que a gente se aquietar. Meu irmão, sossega o facho, segura a onda, aprenda a esperar. A gente precisa entender que na espera Deus trabalha onde os nossos olhos não alcançam. Vou repetir, é na espera que Deus trabalha onde os nossos olhos não alcançam. Enquanto você está aqui ouvindo uma palavra, Deus está agindo aonde você não pode agir. Deus pode operar onde você não pode operar. Deus está alcançando aonde os teus olhos não conseguem alcançar. Irmãos, o tempo da espera é o lugar mais profundo da nossa fé. Porque espera não é ficar parado. Espera é um momento de preparo. Você já reparou que no tempo de espera Deus está te moldando? É onde Deus faz o que você não vê. No tempo da espera Ele molda o que você não consegue entender. No tempo da espera é interessante que ninguém gosta de esperar. Mas ninguém cresce sem esperar. Ninguém gosta de esperar, mas ninguém cresce sem esperar. Você já viu aquela bênção que Deus te deu na hora que você pediu e Deus, que você pediu a Deus, e na hora que você pediu, Deus negou, Deus não te deu. Anos depois, Deus te abençoou
te deu, aí você falou assim: eu não estava preparado para receber quando eu pedi. Só agora que eu estou preparado para receber o que eu pedi há anos atrás. Por que você tem essa sabedoria de entender isso? Porque você sabe que existe um tempo para todas as coisas. Existem dois tipos de tempo: o Cronos, que é o tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Cronos, que no grego vem de cronologia, que é o tempo humano, que é o nosso tempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas, vem de cronologia, Cronos. E tem o tempo Kairos, que no grego significa o tempo da plenitude de Deus. Você tem o seu tempo, que é o Cronos, mas você não está entendendo. Deus quer tirar a gente do nosso Cronos, do nosso relógio, e colocar a gente no relógio dele, no Kairos dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não quero viver no meu tempo, eu quero viver no tempo de Deus. Se no meu tempo Deus falar espera, eu vou esperar, porque Deus quer moldar, Deus quer treinar, Deus quer te mostrar, Deus quer te habilitar para viver o que tem que viver no tempo certo e na hora certa. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Eu quero profetizar que nós vamos viver o Kairos dos céus sobre as nossas vidas. Nós não vamos viver no nosso tempo humano escasso, não. Eu quero viver. Quem quer viver no tempo de Deus? Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Eu quero viver no tempo de Deus. Ninguém gosta de esperar, mas ninguém cresce sem esperar. A pressa é inimiga da perfeição. Já ouviu falar isso aí? Apressado come cru. Já ouviu essa daí? Agora, o silêncio de Deus não significa ausência, significa tempo de construção. Antes de você ver uma árvore grande do lado de fora, um dia essa árvore foi uma semente escondida no fundo de uma terra e ela cresceu sem ninguém ver. Existe crescimento que só acontece no silêncio. Existe crescimento que só acontece num tempo que ninguém está vendo. Aí as pessoas falam assim: nossa, fulano de repente. É de repente para você, porque você não sabe o preço que fulano pagou no silêncio, de moenda, de processo, para se tornar quem Deus sonhou aquela pessoa se tornar. Há momentos que Deus fala, há momentos que Deus age, há momentos que Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus é como essa semente debaixo da terra. Você ora, Deus não fala nada. Aí Deus, para te tratar, Deus fala com o irmão do seu lado, Deus fala com o irmão da direita, Deus fala com o irmão da esquerda, Deus usa um profeta aqui, Deus usa uma revelação, e você jejua a hora e Deus não fala nada. Mas você está crescendo. Deus não está falando, mas Deus está te construindo. Deus não está falando, mas Deus está te amadurecendo. E Ele mandou te dizer, essa palavra é para alguém aqui que está irritado, que Deus não fala. Deus está dizendo que esse silêncio é para você crescer. É um tempo de maturidade. A semente está escondida de forma invisível debaixo da terra, mas ela está viva. A gente olha a semente, será que tem alguma coisa aí dentro? Não estou vendo nada. Está invisível, mas ela está viva. Tem gente que acha que você morreu. Não. Você só está em silêncio. Você está invisível. Deus te escondeu, mas você está vivo. Deus te escondeu, mas você está crescendo. Deus te escondeu, mas você está amadurecendo. No tempo certo, essa semente vai brotar, vai crescer e vai virar uma árvore frondosa. Alguém recebe essa palavra? Toda espera tem um propósito. Olhe para mim. Toda espera tem um propósito, não é um desperdício. Porque quando a gente espera, parece que a gente está perdendo tempo. Toda vez que a gente espera, parece que a gente está perdendo tempo.
parece que nada está acontecendo. Não, tem um propósito esse tempo de espera. Abraão recebeu a promessa com 75 anos, só se cumpriu com 100. Ele esperou 25 anos por uma promessa. José teve que esperar o tempo da calúnia, da difamação, da traição, das prisões injustas, para se cumprir a promessa na vida dele. Davi esperou o tempo que era necessário. Ele esperou o tempo da perseguição para se tornar rei. Jesus esperou 30 anos para viver apenas 3 anos de ministério. Posso continuar? Vocês estão preparados para essa conversa aqui? Porque nós estamos vivendo numa geração drive-thru. Nós estamos vivendo uma geração de iFood, que quer tudo rápido, tudo para ontem. Uma geração fast food, uma geração que não espera mais. Como é que era a comida da vovó? No fogão a lenha, demorava. A comida demorava, um feijão demorava mais de 1 hora para ficar pronto. A gente quer tudo embalado, tudo pronto, tudo apressado, porque a gente não quer esperar mais nada. Aí sabe o que acontece? Nós estamos numa geração ansiosa. Brasil está entre o primeiro país, algumas pesquisas está entre, é o primeiro país do mundo mais ansioso, em outras pesquisas está o segundo país mais ansioso, ou seja, está entre o primeiro e o segundo país mais ansioso do mundo. Eu falo que a maioria dos meus pacientes que eu atendo, a grande maioria, transtorno de ansiedade generalizada. Aí você fica ansioso, porque a ansiedade diz assim: eu preciso ver para acreditar, eu preciso resolver. Aí a fé responde o seguinte: eu acredito mesmo quando não vejo. Percebe o conflito? Aí como é que você diz para o ansioso que ele tem que aprender a esperar? O tempo da espera revela aquilo que o tempo da conquista não mostra. Você já reparou que a gente aprende muito mais no tempo da espera do que no tempo da conquista? Você já viu que o sofrimento ensina muito mais do que o tempo da vitória? Deus não está atrasado, Deus está alinhando tudo. Deus, entenda que a espera é uma oficina onde Deus está moldando o nosso futuro. A promessa não se vence pelo tempo, a promessa se vence pela fidelidade a Deus. E aí, quando que a gente vê isso? É num tempo de espera. Tem gente que tem prazo de validade de fidelidade a Deus. Vou dar um exemplo agora recente. Tem gente que tem data para desviar. Você já reparou? Carnaval. Depois do carnaval eu espero já um time aí para atender. Eu sei. Por quê? Porque não aguenta o tempo da espera. E aí nós somos desafiados a viver algo muito maior que isso, que nós chamamos de descanso total em Deus. O que é descanso total em Deus? É quando a nossa alma encontra um abrigo. É quando a gente entrega tudo. Descansar em Deus é parar de lutar sozinho. Mas quando que a gente aprende isso? A gente está na guerra, a gente está lutando, a gente está buscando, a gente está fazendo, nada está dando certo. A gente vai fazendo e Deus só apertando a gente. Chega uma hora que a gente fica tão cansado, fala assim: sabe de uma coisa? Cansei. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Aí você entrega tudo. Aí o descanso total. Provérbios 16, 32 diz o seguinte: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Provérbios 16, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Em outras palavras, aquele que governa as suas emoções não governa nada. Quem não governa as suas emoções não governa nada.
Que adianta você conquistar uma cidade inteira, mas não governa a sua paciência? Você não governa as suas emoções. Então é por isso que o texto diz, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Descansar é entregar tudo para o Senhor. Não é só parar tudo. Não é parar tudo. É você fazer o que tem que ser feito. É você trabalhar. É você fazer tudo o que é necessário. Mas descansar é parar de querer controlar tudo. Pegou a diferença? Descansar em Deus não é parar tudo. É parar de querer controlar tudo. Descansar em Deus não é parar tudo, deixar de fazer. Pastor, não vou fazer mais nada. Não é isso. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mas é parar de querer controlar tudo. Os estoicos chegam a dizer que aquilo que você não pode controlar não deve ocupar a sua mente. Confiar em Deus a ponto de dizer o seguinte: se Deus não fizer, eu descanso. Se Deus não fizer, está tudo certo. Se Deus não fizer, aquele louvor, Ele é Deus. Se Deus não fizer, eu descanso do mesmo jeito. E se Deus mudar, eu descanso também. Está conseguindo pegar aí? Quando tudo vai de mal ao pior, tem hora que a gente precisa descansar na bondade de Deus. Eu contei aqui, eu vou repetir, daquele adolescente que ele entra dentro de um avião e o avião começa a entrar em turbulência, e aí o comandante do avião falou para todo mundo afivelar os cintos, ficarem atentos, porque o avião está entrando numa área de turbulência. E aí todo mundo fica apavorado, e tinha um adolescente que não parava de dormir, igual os adolescentes da nossa igreja, estou brincando, da nossa igreja são tudo bênção. E não parava de dormir, estava sossegado, todo mundo estava apavorado. Chegaram para ele: rapaz, você não está vendo que nós vamos passar por uma área de turbulência? Esse avião pode cair, daqui a pouquinho pode precisar de colocar as máscaras de oxigênio para você conseguir ficar aqui. Aí o adolescente ficou tranquilo. Por que você está tranquilo assim? Aí o adolescente falou assim: eu estou tranquilo porque o piloto desse avião é o meu pai. E o meu pai sabe que eu estou aqui. E se está entrando numa área de turbulência, o meu pai vai fazer tudo o que for necessário para salvar a minha vida. Descanso total em Deus é saber que quem está pilotando a tua vida é o comandante dos comandantes, e não importa a turbulência que eu e você estamos passando, não importa o caos, não importa a área de turbulência que eu estou passando, ou que você esteja passando, quem está pilotando a nossa vida é o Jeová Rafá. Ou então, quem está pilotando a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Ele está no controle da nossa vida. Então venha o que vier, venha a turbulência, eu descanso na bondade de Deus. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar: descansa na bondade de Deus, porque o Senhor cuida da tua vida, Deus cuida da minha vida. Descansar na bondade. Percebe que isso diminui a nossa ansiedade? Sabe por que nós somos tão ansiosos? Porque a gente tem a mania de querer controlar tudo. Tem que ser tudo do nosso jeito. Tem que ser tudo do jeito que a gente quer. Ah, meu Deus é especialista em quebrar isso. Você não já percebeu isso não? Você não já percebeu que às vezes Deus fala assim: não vai ser nada do teu jeito, você não entendeu isso não? Aí você fica dando soco em ponta de faca, querendo tudo do teu jeito. E Deus está nos ensinando. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Às vezes, irmãos, tem problema que resolve quando a gente vai a campo da batalha, lutar. Mas outros problemas só resolve quando a gente entrega para Deus, quando a gente descansa,
Quando você lança, Deus carrega. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você entrega, Deus sustenta. É como se você recebesse, no meio da guerra. É por isso que as pessoas falam que crente é tudo maluco, porque o mundo está desabando e o cara está com paz. Porque em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz? Tem, mas não é a paz que Jesus tem para nos dar. A paz que Jesus tem para nos dar, ela excede a todo e qualquer entendimento. O mundo pode estar desabando. A paz é um milagre que você recebe antes do milagre que você está esperando. Antes de você receber o milagre que você espera, Deus solta a paz. E às vezes um dos maiores milagres que a gente pode receber, quando tudo vai de mal a pior, é paz. É estabilidade emocional, espiritual. É você ter resiliência para enfrentar o caos. Uma paz que só Deus pode dar. Essa paz cura o que o desespero piora. Quem descansa em Deus não fica preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Por que eu vou preocupar com o amanhã se eu não estou lá? Mas quem é que está no meu amanhã? Deus. Se Deus está no meu futuro, eu descanso, porque Ele está no meu presente. A gente não tem que viver de passado, e a gente não tem que viver no futuro. Aonde que a gente tem que viver? No aqui e no agora. A nossa vida não foi ontem, a nossa vida também não é amanhã. A nossa vida é um eterno aqui e agora. A nossa vida é no presente. Sabe por que presente se chama presente? Porque é uma dádiva de Deus. Porque é um presente de Deus para as nossas vidas. Aí você está aqui no culto preocupado com segunda-feira, se você nem sabe se ela vai chegar. Jesus pode voltar hoje. E eu quero subir. Quem vai subir comigo? A Bíblia diz em Provérbios, se não me falha a memória, 3:9 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. O texto diz em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu, não é com a metade do coração, não é com 25% do coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Percebe o que nós estamos falando nessa série de ministrações aqui? É um desafio na vida real. Percebe que nós estamos falando aqui, irmãos? Isso não vai ser construído da noite para o dia. Isso é uma conquista diária. Todos os dias nós temos que treinar isso. Todos os dias nós temos que buscar isso. A gente não ora uma vez na vida, a gente ora todos os dias. Se Jesus orou, por que eu não vou orar? Se Jesus jejuou, por que eu não vou jejuar? Então a nossa busca, ela é diária, ela é constante. Ela é dia a dia. Ah, pastor, mas é difícil perdoar. Aí é por isso que Deus vai colocar pessoas difíceis no seu caminho, para você aprender a perdoar. Você tem dificuldade de perdoar, aí Deus vai colocar uma unha encravada do teu lado, para infernizar a tua vida. Aí você vai ter que perdoar. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos aqueles que nos perseguem. Ah, pastor, eu não oro por fulano não. Ah, não ora não? Toma perseguição. Para você aprender a orar para aqueles. Eu tenho dificuldade de amar. Então Deus vai colocar pessoas. Amar quem nos ama é fácil, meu irmão. Eu quero ver você dobrar o teu joelho e orar e amar para quem fala mal de você.
como é que Deus vai transformar isso? Você está achando que vai chegar no culto, eu vou botar a mão na tua cabeça e você vai receber uma oração e tudo está resolvido. Não vai não. Aqui é o evangelho da vida real. Sabe o que vai acontecer? Eu vou orar por você, vou botar a mão na sua cabeça, vou profetizar, mas eu sei que Deus é pedagógico. Deus vai colocar situações para aplainar o nosso coração, para moldar o nosso comportamento. De a gente olhar e aquilo doer, e a gente seguir. Amanhã a gente olha, perdoa, dói menos. Daqui a pouquinho a gente lembra do mal que nos fizeram, mas não dói mais. Você aprendeu a amar, você aprendeu a perdoar, você aprendeu a liberar, e aí você não fica aquele depósito de lixo emocional. Tem gente que é um depósito de lixo emocional. Tem gente que só absorve aquilo que não presta. Tem gente que adora dar notícia ruim. Pastor, está sabendo? Só desgraça. Fulano caiu, fulano não sei o que. Eu quero saber quem é que se levantou. Eu quero saber quem é que Deus está abençoando. Tem gente que adora falar desgraça. Você está sabendo, Jesus, que Lázaro morreu? Adora a notícia ruim. Ele morreu, mas não é para a morte. O que ele está passando, ou o que ele passou, é para a vida. Essa luta que você está vivendo não vai te matar, não vai te destruir. Esse deserto que você está passando é para aprimorar a tua fé. Aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Este deserto não vai ser para a tua vergonha. Não. A Bíblia diz que no lugar da vossa vergonha, o Senhor nos dará a dupla honra. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Essa luta não vai te afundar, essa luta não vem para te destruir, essa luta não vem para te envergonhar, e toda essa vergonha que possivelmente você passou, Deus vai transformar em dupla honra. Ah, meu Deus do céu, eu quero profetizar sobre cada mão levantada, cada uma humilhação, haverá dupla honra de Deus, cada maldade dupla honra, cada humilhação dupla honra, cada perversidade com requinte de crueldade, Deus vai pegar essa maldade e vai duplicar em bênção, em prosperidade, em honra, em favor. Aproveita que a gente está debaixo do favor de Deus, nós estamos debaixo dessa palavra. Haverá duplamente o favor de Deus em nossas vidas. Eu recebo essa palavra. Alguém recebe essa palavra? Reage, dá glória a Deus. Essa não é para sua falência, não é para sua destruição. Não. Velório acaba quando você se levanta dessa situação. E Deus te trouxe aqui para dizer: você vai se levantar. Isso não vai te destruir. Isso está sendo uma escola de treinamento. Quando você sair desse deserto, quando você sair desse mal, que foi de mal a pior, você vai sair daí uma mulher ungida com tanta autoridade do céu. Você vai sair daí um homem ungido com tanta autoridade do céu. Foi como Jó falou: antigamente eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, meu Deus do céu, não acredito que você não recebeu essa palavra. Você entrou ouvindo falar de Deus, você entrou ouvindo as experiências dos outros. Agora não, agora você está vivendo as suas próprias experiências com Deus. Você está conhecendo Deus de perto, você está tendo um nível de intimidade com Deus ainda maior. Alguém recebe essa palavra? Dá um brado de glória a Deus. Tem situação que Deus pega a gente e fala assim: chega de ficar na teoria. Tem muita coisa que você fala porque você ouviu. Eita Jesus, virou, vou ter que precisar mais de uma hora aqui. Só isso aqui já é mais uma mensagem. Tem gente que Deus pega e fala assim: você conhece muito na teoria, você conhece muito de ler, você fala muito porque você reproduz o que os outros falaram.
Aí Deus fala assim: agora está na hora de você viver uma experiência particular comigo. Você precisa ter história com Deus, experiências com Deus. Deus é o Deus de vale, Deus é o Deus de pico, mas Deus é o Deus de vale. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não teme, porque o Senhor te guarde. Se coloca de pé, vamos orar.